Eu sou a Virgínia. Seja bem-vindo ao canal Falachinha, com mensagem entre amigos, onde deseja você e a sua família a paz do Senhor. Hoje vou ler 1 João 5:4-5. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, no mundo a gente passa por tantas aflições, né? Mas Jesus disse isso. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus venceu o mundo para que a gente possa vencer o mundo com ele. O que é fé para você? Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Sabe, um dia eu fiquei chocada, pois aprendi que o Rio Grande do Sul é um dos estados mais místicos que tem no Brasil. Aliás, em nosso país há muita variedade de religiões e crenças. Você poderia pensar que isso seria bom, mas eu afirmo que não. A palavra de Deus nos leva a um caminho somente, e este nos leva a um único Deus verdadeiro. A fé verdadeira deve ser em Jesus Cristo, já que é o único caminho que conduz ao Pai, conforme João 14:6. Deus depositou tudo em Jesus, já que Adão falhou. Então vale a pena depositar nossa fé no Senhor. Deus, desde o princípio, tem se revelado a Adão, a toda a humanidade, e quer que cumpramos com seu propósito, que é sermos uma família semelhantes a Jesus. Isso para a honra e glória de Deus, já que Lúcifer, que é o Satanás, era um anjo de luz e se rebelou, E levou muitos dos anjos com ele. Então Deus se revelou à humanidade como um Deus de amor e quer que criamos no seu Filho Jesus Cristo, quer que criamos em seu sacrifício para que tenhamos acesso à vida eterna. O primeiro homem, Adão, falhou no propósito divino, e para que o povo fosse salvo, Deus o direcionou através de leis, para ser um povo diferenciado. Mas estas leis serviram para mostrar ao povo que sem Deus não poderiam fazer nada e nem cumprir as leis. Deus instituiu os mandamentos, algumas leis, surgiram sacrifícios. Deus sacrificou já um animal lá quando Adão e Eva pecaram. Isso era uma prova que ele estava dando, que precisaria haver sacrifício, porque o salário do pecado é a morte. Então surgiram sacrifícios e nada conseguiu aniquilar o pecado. Mas Jesus, se oferecendo naquela cruz, aniquilou o pecado para sempre. Se fez o sacrifício como os cordeiros eram oferecidos como ritual de purificação. O Cordeiro Jesus perfeito. Ele era sem mácula, se ofereceu como sacrifício. E se ofereceu por nós. E com isso ele aplacou a ira de Deus contra a humanidade. Se tu crer no sacrifício do Senhor, naquela cruz, crer que o teu pecado foi colocado naquela cruz, que Jesus aniquilou o pecado, pagando a dívida que havia contra o ser humano. Esta dívida foi deixada pelo pecado. Conforme Romanos 5:12-21, Jesus foi um tipo de segundo Adão, mas ele foi diferente sem pecado. Ele conseguiu cumprir o propósito de Deus. E então, ao morrer e ressurgir, conseguiu de volta o poder da morte e da vida. E assim, através da fé nele, somente nele, e em seu sacrifício na cruz, podemos ter vida eterna. Essa é a fé genuína. Isso é muito mais do que dizer que tem fé que Deus existe. Isso vai além. A fé em Cristo implica em assumir um compromisso com ele, em confiar totalmente sua vida a ele, em depender totalmente dele, além de aceitar seu sacrifício naquela cruz. Esta fé nos faz aceitar os princípios divinos que estão registrados na Palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Essa fé é se envolver em tudo que leva à cruz. É crer ao ponto de se entregar por completo a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, aos seus cuidados, entregar tudo que tem a Ele. É crer ao ponto de saber que nada será em vão, que tudo coopera para teu bem. A palavra diz que o justo viverá por fé. E é descansar em Deus. Isso é saber que em Jesus somos justos, pois Deus nos justifica através de Jesus. Ter fé é crer nele, crer na cruz, é crer na ressurreição, é crer na vida eterna, é crer que Deus não mente e Jesus prometeu que iria nos preparar um lugar junto a Deus. É crer que Ele nos ama, que nos perdoa,
que através da cruz vos deu a salvação, logo sempre nos salva e salvará do maligno, e isso para sempre. A palavra diz: quem crer e for batizado será salvo. E a palavra diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Senhor, eu creio, nós cremos. Obrigada por isso. Te louvamos por teu sacrifício. Te louvamos porque tu aguentou até o fim. Porque tu te ofereceu como um cordeiro e foi como uma ovelha muda ao matadouro. Te agradecemos e queremos nos entregar por completo. Escreve nosso nome no livro da vida e nós queremos morar naquele lugar que tu tem preparado para nós. Nos livra do maligno, nos protege e queremos ter aqui ainda a vida abundante em ti, não livre de aflições, mas abundante, sabendo que se chegar a nossa hora, o arrebatamento da igreja surgir, tu estarás de braço aberto nos esperando e a gente pode deitar tranquilo e dormir no nosso travesseiro. Apesar dos infortúnios da vida, saber que em ti nós estaremos seguros, porque tu és socorro bem presente na tribulação, nas dificuldades, tu és o nosso porto seguro. Te louvo, te agradeço. Em teu nome, amém. Boa noite, Deus, boa noite, Jesus, boa noite, Espírito Santo, boa noite, amigos. Que fiquem na paz.